Olá a todos, bem-vindo ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar sobre fobia social, mais popularmente conhecido como medo de pessoas, né? Uma sensação que as pessoas enfrentam quando elas estão em situações que envolvem o relacionamento com outras pessoas. Bem, às vezes a gente se confunde, né? As pessoas confundem a fobia social com a timidez. É claro que a timidez pode levar à fobia social, mas não é a mesma coisa. Então a gente vai falar um pouquinho no início o que é a fobia social, o que ela causa, e depois vai falar como é que a pessoa pode fazer para lidar com isso, para superar isso e seguir a sua vida social, suas relações de uma forma com qualidade, né? Relações com qualidade com as outras pessoas. Bem, a fobia social, ela se caracteriza com uma série de sensações que o indivíduo sente quando ele entra em contato, ele está vivenciando situações de relação social, onde tem pessoas ali envolvidas, né? Então, ela tem a sensação, ela tem a percepção de que ela está sendo julgada, que o seu comportamento está sendo julgado, que as pessoas estão olhando para ela e emitindo algum tipo de julgamento, algum tipo de percepção dela de forma negativa. Então, como ela acha isso, ela começa a ficar incomodada, ela começa a se sentir não se sente bem ali naquele ambiente. Então, todo o momento que ela sabe que ela vai ter que viver uma relação, um contato com outras pessoas, ela começa a se sentir angustiada. Então, ela começa a sofrer, né? Aí a ansiedade já é uma característica da pessoa com fobia social. Ela age fortemente nessa pessoa quando ela sabe que ela tem um momento que ela vai entrar em contato com outras pessoas. E quando ela está nesse momento de contato, ela começa a sofrer bastante e a ter sensações físicas, que são aquelas sensações psicossomáticas que eu falei no vídeo anterior. Ela começa a suar, dor de cabeça, sensação de vômito, ela fica com uma desconexão mental, um pouco perdida. Todas as sensações acabam deixando ela muito pressionada naquele ambiente. Então a tendência delas era sair daquilo ali. Então todo o momento que ela tem que ter um contato social, principalmente com as pessoas, ela se sente bastante perturbada. Por que isso acontece? Geralmente as pessoas tímidas, elas já têm essa dificuldade, mas geralmente isso acontece quando existe um trauma, alguma coisa relacionada ao contato social, ou a perda da confiança nas pessoas. Então esse indivíduo, em algum momento da sua vida, viveu uma relação onde o contato social criou um trauma, onde o contato social foi forçado ou o contato social colocou na cabeça dela uma sensação de desconfiança eterna sobre as pessoas. Então, alguém que ela confiava demais, geralmente alguém próximo da família dela, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, uma pessoa bem próxima dela, com uma relação que vivenciou, causou um trauma que criou na cabeça dela essa sensação de desconfiança com relação aos outros. E aí, quando ela volta, né, a se inserir nessas relações e esses contatos começam a se tornar importantes para ela, né, porque geralmente isso acontece, o trauma acontece na infância e na adolescência, quando ela se torna uma pessoa adulta e essas relações passam a ser importantes, necessárias para ela, ela começa a sentir essa sensação de desconforto, de interagir, de entrar em contato com as pessoas. Isso causa uma grande angústia e uma grande sede de sensações físicas que a incomodam, que a deixam desconfortável nesse ambiente. Então é um transtorno, vamos dizer assim, muito sério e que acomete muitas pessoas. Muitas pessoas passam por esses momentos de fobia social,
mas como são pessoas que precisam trabalhar, precisam estudar, precisam estar em ambientes, por exemplo, uma mãe que precisa estar na escola com o filho, acompanhando a sua realidade, a chamada de repente para uma reunião de pais e tudo mais. E aí é nesse momento que essas sensações se apresentam e ela fica desconfortável. E cada vez mais fica mais difícil o convívio. Algumas pessoas acabam se retirando, porque o abalo é tão intenso que elas acabam ficando comprometidas nas suas relações, inclusive na sua questão física e mental. E acabam se isolando das relações entre as pessoas, com as pessoas, e isso é muito sério, né? Levando para um quadro de afastamento e talvez até de uma síndrome do pânico. Então é um tipo de distúrbio que é muito sério e precisa ser observado e tratado com urgência, para que a pessoa possa superar isso e aí sim seguir a sua vida com qualidade. Então a fobia social tem essa característica, diferenciando da timidez, apesar do um tímido pode gerar, né, pode ser uma pessoa com fobia social, não é a mesma coisa. Na realidade é um fenômeno bastante importante na vida emocional e psicológica do indivíduo. Agora nós vamos discutir como é que a pessoa pode fazer para sair desse quadro de fobia social e conquistar uma qualidade de vida onde ela possa se relacionar com os outros de uma forma tranquila e saudável. Bem, só uma paradinha no vídeo aqui, só para reforçar, como eu sempre faço, a importância de vocês darem um like no vídeo, se inscrever no canal, né? A gente quer buscar uma quantidade de inscritos para poder monetizar o canal. Monetizando o canal a gente tem mais condições de trabalhar aqui, né? De reforçar aqui a nossa atuação. E aí compartilhar o vídeo para mais pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar, vai fortalecer na sua construção pessoal, e ativar lá as notificações, né, o sininho. Você se inscreve, dá o like, mas ativa a notificação, que aí a notificação você recebe o vídeo quando ele sai, e aí tem aí à disposição o conteúdo, ok? Então não vamos esquecer de fazer isso não, para dar aquela força aqui para o canal e a gente conseguir passar a nossa informação, o conhecimento sobre psicologia para mais pessoas, ok? Vamos voltar para o vídeo agora. Bem, agora nessa segunda parte do vídeo nós vamos falar como é que a pessoa pode elaborar uma tentativa de escapar da fobia social, né? Como eu falei, a fobia social é muito séria, e para evitar que essa pessoa, nesse quadro de fobia social, não se enverede para um caminho onde ela busca o afastamento total do contato das pessoas. Bem, tem duas formas de fazer isso, né? Elas podem ser juntas e preferivelmente juntas, né? Ou podem ser separadas. Eu estou falando da terapia em si e da terapia com medicamentos, né? Através de uma consulta com um psiquiatra. Essa terapia com medicamentos, ela é quando o quadro está bastante avançado e que a pessoa ela vivencia essas situações psicossomáticas de uma forma muito intensa. Então ela não consegue, né, está num quadro onde ela não consegue mais ter relações com as pessoas, onde ela possa, de uma forma concreta, superar isso. Então, a terapia com medicamentos, né, com o psiquiatra, é importante nesse quadro. Agora, no início, o importante é fazer a terapia, que é o conhecimento. Existem várias linhas terapêuticas, né, várias teorias terapêuticas na psicologia. Eu vou fazer um dia um vídeo sobre isso, né, falando das linhas terapêuticas que existem na psicologia. Porque a linha terapêutica é muito importante porque é a forma que o terapeuta vê o seu paciente. Existem várias formas de como o terapeuta pode ver o paciente. Uma forma interessante de abordar essa situação, né, esse problema, é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. É uma terapia que busca reeducar o comportamento do indivíduo, criando situações, exercícios, onde ela vai tentar
superar esse quadro. Então, momentos controlados, ela pode enfrentar essa situação e tentar tomar o domínio daquele momento, daquela situação, do que está ocorrendo. É uma terapia interessante, porque ela trata ali, né, o sintoma, a realidade, o momento. Mas eu acho muito importante também uma terapia onde o indivíduo possa buscar o entendimento das razões que criaram essa situação que ele se encontra. Então, buscar voltar lá naquele momento, né, relembrar o momento onde essa relação, como eu falei, que se desconstruiu entre ela e o convívio com as pessoas, onde ela possa entender quando isso aconteceu, de que forma aconteceu. Se foi uma violência ou se foi uma desconstrução da confiança que ela tinha sobre um indivíduo muito importante da vida dela. Então, ao fazer a terapia e a busca da compreensão desse momento, dessa realidade que aconteceu, desse episódio que criou essa ruptura, ela consegue entender toda a dinâmica que trouxe ela até aquele momento. E aí sim pode, depois desse conhecimento, porque conhecer essa história, entender essa realidade, liberta ela, porque ela vai tirar dessa história todos os fatores que ela superdimensionou, e porque naquela idade, naquela imaturidade emocional, psicológica que ela estava, né, ela possa ter superdimensionado, tirar esses fatores e compreender a realidade, né, o que aconteceu de uma forma mais clara, e aí ter o poder da compreensão, seguir em frente. E aí sim colocar em prática esses exercícios de relação, de contato com outras pessoas, de forma que ela possa ir ganhando espaço, ganhando confiança, compreendendo a realidade das relações entre as pessoas e assim se fortalecendo. Então, para você sair disso, é importante o estabelecimento de exercícios diários de comportamento, mas também é importante a compreensão daquela realidade que se construiu lá no passado, quando ainda ela tinha uma imaturidade emocional. Nessa compreensão já na idade madura, ela pode ter esse fortalecimento e aí sim colocar em prática. Porque quando você coloca em prática exercícios, né, para você se fortalecer emocionalmente ou pessoalmente, se você não compreende a origem, aquilo ali pode ser muito mais difícil se colocar em prática do que se pensa. Então, a compreensão dessa realidade que foi construída lá no passado é muito importante. Então, a terapia ela é fundamental. Então, tem a terapia que busca esse conhecimento, né, esse entendimento, e tem a terapia que busca o exercício, colocar em prática exercícios de comportamento, de interação, que também é importante. Então, essas duas abordagens terapêuticas são muito importantes com relação à fobia social. E é claro que se você ou se a pessoa já está no estágio de fobia social, onde os efeitos são muito intensos, é claro que a orientação de um psiquiatra e o tratamento com medicamentos também é muito importante para que se resolva esse quadro. Entendeu? Então, essa é a nossa reflexão de hoje sobre a fobia social, que atinge muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas pelo mundo, mas elas estão se forçando a relacionamentos porque a vida exige. Mas chega um momento que ela não aguenta mais e isso pode levá-la para um quadro de afastamento total, de síndrome do pânico e assim comprometer todas as suas relações e toda a sua vida, né? Porque todo ser humano vive em sociedade, precisa viver em sociedade, em interações, e sem isso a pessoa perde grande parte da sua mobilidade de vida. Então é importante a pessoa se perceber, né? Perceber que está nesse quadro, não forçar, procurar um tratamento tanto psicoterapêutico quanto psiquiátrico, se for o caso, e resolver essa questão para que possa seguir a vida, as relações sociais de uma forma saudável e com qualidade.
Ok? Então essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu vou trazer talvez no próximo vídeo falar um pouquinho sobre as linhas terapêuticas, as teorias terapêuticas, porque às vezes as pessoas têm desconhecimento, e vamos no último vídeo falar um pouco sobre uma outra questão que a gente pode ser abordada aqui, que possa ser de esclarecimento para vocês. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem em paz.